Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos para mais uma questão de física do IME. Nós estamos fazendo ali a primeira fase do IME de 2010, as questões objetivas do IME de 2010. E nós estamos na questão 17. Vamos à questão? A questão está assim. Nós temos uma lente, certo? E nós temos dois meios. À esquerda nós temos o vácuo e à direita nós temos um meio de índice de refração N. O problema aqui é saber qual é o fator de ampliação dessa situação. Ou seja, quantas vezes a imagem vai aumentar ou diminuir? O famoso aumento transversal, né? I sobre O, menos P' sobre P, enfim, o que você quiser chamar aí, ok? Tranquilo? Vamos fazer o desenho aqui. Galera, nessa questão, nós temos duas respostas possíveis. Nós temos a resposta de considerar que a nossa distância focal já está incluído o meio inserido onde a lente está. E aí, com isso, nós temos aquela formulazinha fechada, né? A é igual a F sobre F menos P. A famosa formulazinha disso aqui, ok? E aí, com isso, nós temos a resposta, se eu não me engano, a letra A. Mas me parece que não era isso que o IME queria de vocês, ok? Me parece que o IME queria de vocês aqui nessa questão um pouquinho mais de raciocínio. Ele queria que vocês considerassem a refração da lente e a refração do meio, ok? E isso mudaria o fator de ampliação. Então, é isso que nós vamos fazer na questão, ok? Só um detalhe aqui, galera, que essa fórmula lá de ampliação lá seria o contrário, né? Seria F sobre P menos F, ok? Então, fórmulazinha lá do simples que vocês já conhecem. Maravilha? Mas não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos fazer aqui, entrar na mente do cara que produziu essa questão lá do IME e fazer essa questão, resolver a questão, achar essa resposta baseado nessa ideia, ok? Então vamos lá, vamos fazer o nosso desenho aqui. É uma lente convergente, certo? Algumas considerações que eu vou falar durante o desenho que estão escritas no enunciado. Então, ó, nós temos aqui o raio indo em direção. A gente sabe que esse raio aqui ele está incidindo normal, certo? Então, em relação ao meio, ele não sofreria desvio, ele sofreria refração, mas em relação ao meio ele não sofreria desvio, uma incidência normal. Então, a única alteração aqui seria causada pela lente, certo? Que seria isso aqui. Beleza? Tranquilo? Sem muita dificuldade, né? Então, isso aqui continuaria descendo aí, caso necessite, né? Só prolongar um pouquinho mais aqui. Beleza. Muito bem. A outra seria, a gente pode usar aqui o raio do vértice, né? Esse raio aqui. Esse raio aqui, galera, se é a primeira consideração que eu fiz, ele vai continuar descendo aqui sem nenhum desvio até esses dois raios se encontrarem. Porém, essa incidência aqui não é normal e eu tenho um meio aqui de índice de refração diferente. Então, esse cara aqui ele vai sofrer refração. Aqui eu tenho vácuo e aqui eu tenho um índice de refração maior, correto? Então, a gente sabe que aqui ele vai sofrer um desvio e esse desvio tem essa característica aqui, ó. Ok? Então, ele não continua lá em linha reta. Sofreu esse desvio aqui. Maravilha? E aí, a imagem formada, nós teremos aqui o nosso I. E ele é uma imagem invertida, então eu vou colocar um sinal de menos aqui para indicar a imagem invertida. Maravilha, galera? Tranquilos? Beleza? Muito bem. Vamos colocar alguns ângulos ali, né? Já que tem uma refração, então vamos colocar aqui um θ1 e um θ2. E vamos escrever a lei de Snell para esse raio aqui, ó. Esse raio que está indo nesse sentido aqui. Ok? Então, nós temos aqui, ó, n do vácuo, 1, vezes seno de θ1, igual a n do meio, seno de θ2.
ok? De forma que eu posso escrever assim, ó, seno de θ1 sobre seno de θ2 igual a n sobre 1. Ou simplesmente n, né? Então, lei de Snell, ok? Maravilha. Galera, primeira consideração. Primeira consideração é que a dimensão desse objeto e, consequentemente, da imagem é muito menor do que a dimensão da imagem, certo? Nessas condições, e menor também do que a nossa distância. O θ1 é um ângulo pequeno. Se o θ1 é um ângulo pequeno, eu posso usar a aproximação de seno de θ ser aproximadamente a tangente de θ. Essa é a primeira aproximação que eu vou usar. E aí, usando isso aqui, eu posso substituir essa minha igualdade, certo? Por uma outra igualdade que vai ser útil para a gente aqui na resolução desse problema. Ok? Então, eu vou poder escrever o seguinte. A tangente de θ1 sobre a tangente de θ2 igual a n, certo? E nesse meu triângulo, a tangente de θ1 vai ser o quê? Cateto oposto O sobre cateto adjacente P, certo? Então, eu posso colocar isso aqui assim, tangente de θ1 igual a n tangente de θ2, onde a tangente de θ1 é O sobre P, tamanho do objeto sobre distância do objeto, que é igual a n, que multiplica tangente de θ2. Tangente de θ2, nós teremos aqui, essa distância aqui é o nosso P', certo? Essa distância aqui é o nosso P', distância da imagem, e aqui eu tenho o menos i, que é o tamanho da minha imagem. Então, eu vou ter aqui, ó, um menos i, cateto oposto ao tangente de θ2, sobre P', certo? Maravilha? Tranquilos? Posso escrever qualquer outra coisa aqui, certo? Por conveniência, eu vou escrever o P'. P' igual. Então, eu vou fazer uma igualdade para P'. A igualdade para P' que eu vou escrever, então, a partir disso aqui, vai ser, eu vou trocar os dois ali de lugar, então eu tenho menos i, p, n, sobre o, certo? Passei para cá, esse cara multiplicando. Maravilha. Então, essa equação aqui ela vai ser muito útil para a gente resolver o problema. Beleza? Ok. Agora, galera, eu vou aqui, ó. Vou para o lado direito. No lado direito, nós temos dois triângulos semelhantes. Eu vou chamar esse ângulo aqui de simplesmente θ, sem θ1 e θ2. E esse aqui também é o ângulo θ, porque é oposto pelo vértice. Certo? Nesses triângulos semelhantes aqui, eu posso escrever a seguinte igualdade. Ó. Nesse cara aqui, tangente de θ são iguais. Ou seja, cateto oposto, que é esse cara, continua sendo O, sobre O. Agora a minha distância é o F, certo? Nesse meu triângulo aqui, eu tenho O de cateto oposto e F de cateto adjacente. Igual a. Do outro lado, quem que eu tenho? Menos I de cateto oposto. E embaixo, no meu cateto adjacente, eu tenho essa distância aqui. Ó. Quem que é essa distância? Essa distância será a minha distância total, que é P', menos essa distância daqui até aqui, que é F. Então, eu tenho isso aqui como P' menos F. Ok? Tranquilos? Maravilha. Essa é a minha outra igualdade. Como eu tenho uma igualdade para P', eu vou substituir nessa igualdade que eu tenho aqui. De forma que eu vou ganhar a seguinte igualdade. O sobre F é igual a menos I sobre isso aqui, menos I, P, N sobre O, menos F. Certo? Ok? Para minha
Para o meu denominador aqui ficar igual, eu vou multiplicar esse cara em cima e embaixo por O. Certo? Então, ele fica igual. E eu vou mandar esse O para cima, porque é uma divisão de fração. Então, eu tenho O sobre F igual a menos IO. E aí, sobrou o resto aqui, né? Menos IPN menos FO. Certo? Eu tenho essa igualdade aqui. Posso simplificar a minha igualdade aqui com o O dos dois lados e multiplicar cruzado. Certo? Ao multiplicar isso aqui cruzado, eu vou ganhar a seguinte igualdade. Isso aqui vem para cá, isso aqui vem para lá. Eu tenho um sinal de menos nos dois, ok? Então, eu posso simplesmente colocar isso aqui, ó, entre parênteses, colocando um sinal de mais. E aí eu tenho um menos em cima e um menos embaixo, que fica todo mundo mais. Então, passo esse cara para cá. I, P, N, mais F, O, igual F vezes I. F vezes I. Ok? Maravilha. Tudo que tiver O de um lado, que tiver I de outro, porque depois eu posso fazer o I sobre O, que é justamente a equação de ampliação. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um FO igual a um FI menos IPN. Certo? E colocando aqui em evidência, eu vou ter um FO igual a um I que multiplica F menos PN. Certo? Ok? Para terminar o nosso problema, para terminar a nossa questão ali, certo? Eu vou ter aqui a ampliação, a gente calcula com o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Então, posso simplesmente multiplicar cruzado. Mas, para fazer isso, eu vou fazer uma coisinha aqui. Ó. Vou multiplicar por menos os dois lados. Multiplicando por menos nos dois lados, a gente vai ter o seguinte. Menos F sobre O igual a um I que multiplica invertido o que estava lá dentro, né? NP menos F. Fica isso aqui, certo? E agora, eu posso simplesmente fazer a multiplicação cruzada ali, né? O que eu tenho lá? Eu tenho um menos I sobre O, certo? O O veio para cá, então esse cara vai para lá. Que fica aqui um F sobre NP menos F. Isso aqui é a minha ampliação, certo? A minha ampliação negativa significa que a imagem é invertida. Então, eu posso considerar isso aqui simplesmente como módulo, né? Se eu considerar isso aqui como módulo, então eu tiro o sinal disso. Tirando o sinal disso, eu tenho a minha ampliação, e a ampliação é justamente o que o problema está pedindo. E isso dá a alternativa letra E. Maravilha, galera? E aí nós terminamos mais uma questão do IME, primeira fase 2010. Valeu, galera? Não saiam daí e esperem a próxima questão. Valeu!